hoje. Olha, às quartas-feiras o nosso convidado é Basílio Zecchini, que já está em nossos estúdios. Basílio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes, pessoal que nos acompanha aí. Muito obrigado por mais uma vez nos receber. Eu vou dar uma de Silvio Santos agora, mas tá meio desanimado? O que tá que isso? Vamos dizer, oi, boa tarde! Oi, boa tarde! Boa tarde! A correria do dia, né? Do dia a dia, Cara, porque a gente chega assim, ó, 5:30 da tarde, você já acordou 5:30 da manhã, já foi na academia, já fez reunião, já foi no fórum, já foi, quer dizer... Andou com o cachorro. Já deu o rolê do cachorro. Você viu que você chega em casa hoje, o seu cachorro olha pra você assim, tipo, e aí, vamos ou não vamos, né? A gente fica meio, né? Não, tem que dar um rolê. Não tem que fazer. Não tem o que fazer. Cara, antes de falar de Bragança, você está acompanhando essa maluquice lá do Rio de Janeiro, não? Cláudio, tô acompanhando. Que coisa, não, Basílio? Disso, enfim, complicado, hein? Como é que a gente fica tentando me entender? Tudo bem que o Rio de Janeiro é um caso muito complicado e que, infelizmente, tanto os governos como os deputados de lá, infelizmente, eles não conseguiram ainda um caminho para tentar diminuir isso, e é algo que vai levar décadas, não é como foram, digamos aí, centenas de anos criando esta estrutura, a forma que é lá, o crime organizado, o Comando Vermelho, e toda aquela coisa das favelas, e agora parece que o governador quis levar para um lado de extermínio, né? Mas a gente extermina todo mundo e aí está resolvido o problema. Coisa muito louca. Então, é complicado isso. De fato, a gente vê que é uma situação que tem saído do controle, né? Esse combate, enfim, e a polícia tem tentado fazer a parte dela. Mas é o que eu digo, eu estou ainda assimilando tudo isso, essas informações, porque, enfim, são notícias que têm deixar a gente chocado. Chocado, qualquer pessoa minimamente sensata vai saber que você tem uma operação policial onde já morreram 119 pessoas, superou a chacina do Carandiru de 92, foram 111 pessoas. Lá só foi pior porque essas pessoas estavam presas, encarceradas, chegaram e mataram. Nesse caso aqui, a polícia acho que planejou uma coisa e saiu do controle, porque não é possível você ter no mesmo confronto a morte de 119 pessoas, e aí elas podem ser bandidos ou não, podem ser cidadão que estava no meio do fogo cruzado, é algo que vai realmente precisar de uma grande investigação. O Ministério Público Federal já está exigindo as informações do ML, que padrão eles estão usando para fazer a autópsia desses corpos, porque é algo que a ONU já divulgou nota, está horrorizada, nem precisa vir a ONU aqui dizer isso, nós devemos estar horrorizados. O governador do Rio de Janeiro precisa explicar o que ele queria, porque de uma hora para outra isso aconteceu de uma forma, se você tiver de longe como nós estamos, já é chocante. Você imagina quem está lá no Rio de Janeiro, né? Quem mora lá, enfim, é complicado e não sei que tipo de planejamento, inteligência houve nessa ação específica, mas, por outro lado, a gente vê que, de fato, precisa ter um amparo de inteligência mesmo e de suporte para quem está combatendo a criminalidade. Tem até um caso semelhante que chega aí, que as notícias com relação aos promotores aqui do estado de São Paulo, que estão sendo, enfim, jurados de morte, e a coisa está saindo do controle, né? Então, acho que precisa haver uma organização, uma conversa aí para tentar definir uma forma do Brasil buscar superar, enfim, passar por isso, mas de uma forma coordenada, de uma forma que, de fato, dê resultado e que entregue a segurança que a população precisa. Exatamente. Bom, vamos falar de Bragança Paulista agora. Bragança Paulista tem algumas vamos dizer assim, eu vou usar um termo mais tranquilo. Bragança tem algumas manias aí que a gente precisa entender melhor, não é? Uma delas é que, se você observar as atitudes da nova administração municipal, do novo legislativo, parece que o mesmo modo operante que já deu errado, o pessoal continua usando, né, Basílio? Infelizmente, muita coisa vai se repetindo, muita coisa que não é boa, muita coisa que, enfim, não
não é o que a população espera, o que a população merece. Você me contava aqui nos bastidores, ontem eu não acompanhei a sessão da Câmara, só alguns recortes, que houve lá uma tentativa de aprovar urgência de um projeto, é isso? Exato, parece que o prefeito quer mudar aí o Código Tributário Municipal, quer fazer alterações e o líder do prefeito tentou, como a gente diz, mandar a goela abaixo, né? Que é aquele projeto de urgência, aprova urgência, ninguém debate e tal, e no fim, quando vai ver, já foi. Eles costumam usar muito desse argumento, desse instrumento, enfim, quando eles querem aprovar coisa que é do interesse do grupo político, enfim, da administração, mas que não é bom para a cidade, né? Então, tudo que eles querem fugir do debate, fugir das pessoas poderem participar, eles querem enfiar urgência lá, mas ontem eles não conseguiram. E, assim, é algo que precisa de atenção, porque a gente está vendo de forma muito preocupante a ideia aí do prefeito buscar aumentar tributos para praticamente todas as categorias da cidade. Autônomos, prestador de serviço, prestador de construção civil, enfim, tem imposto que vai mais que dobrar. Então, não entendo por que o prefeito está fazendo isso nesse momento. As pessoas já estão estranguladas de tanto pagar imposto e tudo mais. Acho que a gente precisa ter uma gestão que coordene melhor o caixa, que, enfim, faça um trabalho melhor com a arrecadação que Bragança tem, busque verba fora, onde pode, no Estado, no governo federal, mas não ficar cada vez mais apertando as pessoas. Olha, para você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com o Basílio Zecchini, batendo um papo aqui sobre os fatos do dia a dia de Bragança e sobre a Câmara. Nós tivemos então a Câmara rejeitando a criação de uma frente parlamentar para discutir saúde. Por 10 votos a 9 foi rejeitada a criação dessa frente parlamentar para discutir políticas públicas para a saúde. Após ampla discussão em plenário, o Legislativo rejeitou por 10 votos contrários e 9 favoráveis o projeto de decreto legislativo 2/2025, que visava instituir uma frente parlamentar para debater políticas públicas sobre serviços de saúde no município. Mas a gente está acostumado a ver frente parlamentar na Câmara Federal, que tem 513 integrantes, acho que aumentou agora. Nós temos a Assembleia Legislativa, que tem 94 deputados e tal. Você acha que uma Câmara do tamanho de Bragança cabe uma frente parlamentar assim, diferente de uma comissão? Cláudio, eu sinto, e aí a gente precisa entender com os vereadores que propuseram isso, que talvez seja uma tentativa de fazer algo que eles não conseguem dentro do âmbito das comissões, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes, dentro do espaço ali, a presidência de uma comissão não permite alguma coisa, enfim, barra alguma coisa, e isso acaba complicando um pouco. As comissões hoje, elas estão com maioria absoluta da administração, ou seja... como sempre foi com o Clube exatamente. Sempre tiveram... A gente foi vereador junto e eu lembro daquilo, entendeu? A nossa comissão é da maioria, eles 3 de votos em 5. Não, zero possibilidade de você discutir alguma coisa. Chega pronto, os vereadores do grupo simplesmente aceitam o que vem, não tem coragem, sei lá, de revidar, de questionar, e aí vem do jeito que vem. Só que isso é horrível para a população. Então vai ver, os vereadores estão sentindo, porque eu acho que a saúde, de fato, é um problema crescente aqui na cidade. A gente está vendo isso no dia a dia, das reclamações das pessoas, e talvez eles não tenham conseguido desenvolver o que precisa ser desenvolvido para atacar o problema, para, enfim, buscar informações, e buscaram esse formato, né? Se não me engano, Bragança, na legislatura passada, até fez uma frente mais voltada à questão oncológica. Mas também foi algo que não reverberou muito, enfim. Então, não sei também qual que seria a efetividade disso, mas é uma pena, enfim, que não tenha se dado oportunidade de desenvolver esse trabalho. No debate ficou, mais uma vez, uma cobrança, em especial dos vereadores de oposição, de que está faltando transparência na saúde. Sim. A gente sabe que há lá um grupo de vereadores que entende que tem que divulgar a lista de consultas e exames da população, cirurgias, e a gente sabe que existe hoje uma lei geral de dados que impede certas coisas, não é? Por exemplo, vamos lá, Cláudio Moreno está com câncer terminal. Não dá para aparecer lá numa lista pública que Cláudio Moreno está com câncer terminal numa lista no site da Câmara ou da Prefeitura. Isso não pode. Não, mas tem formatos que isso pode ser feito respeitando a questão de privacidade dos dados de cada um. Se tiver boa vontade, consegue fazer, né? E assim, eu acho que o maior anseio disso é justamente as pessoas
terem uma resposta, porque acho que o maior desespero das pessoas é isso. Ela vê alguém da família ou ela própria com uma doença cada vez mais piorando, com a necessidade de uma cirurgia se agravando e aquilo não chega e não tem resposta. Enfim, é lastimável. Eu acho que as pessoas buscam pelo menos ter uma luz ali no fim do túnel. Bom, eu estou aqui na fila, de fato, meu nome está aqui. Enfim, isso está mudando. Depois de 2 meses eu andei um pouquinho e hoje não tem isso, né? É importante a gente também deixar claro que nem sempre a atuação de um vereador para ajudar alguém com alguma coisa médica é irregular. Vou te dar um exemplo. Muitos vereadores lá tiveram muitos mandatos, famílias tradicionais, familiares médicos e tal. E às vezes chega uma pessoa e fala, olha, eu não estou conseguindo uma consulta para o meu filho de oculista. A fila não vai, não anda, não tá tal. O cara vai lá, observa, realmente a pessoa não tem a vaga ainda para ela. Ele pede um particular, encaminha. Foi criada essa cultura de muitas coisas procurar o vereador e às vezes o vereador resolver fora do sistema. Isso não é irregular. Mas também tem a suspeita de que alguns vereadores furavam a fila. Né? Esse aqui é meu amigo, vota em mim, então põe na frente. Teve até uma investigação oficial sobre isso. Eu acredito que Bragança está num momento de transição que isso deva ser debatido com mais transparência realmente. Eu não sei se a solução seria essa frente parlamentar, mas é uma tentativa, pelo menos, de colocar o tema como o principal, né? Exato, eu acho que hoje é uma demanda que os vereadores devem estar recebendo demais, porque todo mundo ouve falar, todo mundo conhece alguém que está com dificuldade de fila para um exame, para uma cirurgia, para conseguir um medicamento que está faltando, e ninguém tem resposta disso, né? A prefeitura está sendo muito omissa nessa transparência, nessa informação à população. E é um grande erro. Se a prefeitura fosse um pouco mais transparente, ela poderia, inclusive, justificar para a pessoa por que está assim, e a pessoa entender o que está acontecendo, enfim, buscar outros caminhos. Mas a falta de informação acho que é o grande problema. Como você está muito ativo nessa área política, já foi vereador, já foi candidato a prefeito, já foi candidato a deputado, o que o pessoal cobra de você, pede a você nessa área de saúde? Basílio, eu estou com um problema assim. Qual é a reclamação mais repetida para você? Claro, de forma pontual tem aumentado aí dos últimos 3 meses para cá, muita questão de medicamento, pessoas falando que tem ido no posto e não tem encontrado medicamentos. Isso tem aumentado demais. E a questão de exames e cirurgias. As pessoas, muitas vezes, têm uma cirurgia que é eletiva e ela não é de urgência, então ela não tem a prioridade no agendamento. Só que assim, ela, por conta da situação ali, do caso, ela não é urgente nos moldes. Mas para aquela pessoa que precisa retirar uma sonda, para aquela pessoa que está, enfim, com um problema que precisa ser resolvido, aquilo é urgente. Às vezes aquilo está impedindo ela de trabalhar, aquilo está, enfim, causando dores que tiram a qualidade de vida dela. E para ela é urgente isso. Então, eu acredito que Bragança peca muito em não resolver e atender essas demandas. Pois é, eu recebo muito aqui também reclamação de falta de medicamentos. A administração do prefeito Edmir Chedid está tendo uma média de 25 medicamentos faltantes, é muito alto. A anterior, a Maurício Sodré, teve uma média de 10 tipos de medicamentos faltantes. A do Jesus teve uma média de 8. Então, quer dizer, hoje o Edmir Chedid é o que mais está deixando faltar medicamentos. Consultas, e em especial aquelas consultas especialistas, sim, a fila está muito alta. Eu também cheguei a essa reclamação para você. Sim, especialidade hoje é o que a pessoa vai no posto, enfim, é atendida e é encaminhada para um especialista. E aí fica esperando sem previsão de ser atendida, com um exame que provavelmente quando o especialista for ver já está todo, enfim, não serve mais de parâmetro porque já passaram-se meses, até ano, enfim, então é algo que precisava de uma atenção através de mutirão, alguma coisa. É isso que eu ia te perguntar, pela tua experiência, pela vivência, o que você sugere para, digamos, amenizar esse problema? Tem vários bons exemplos que a gente vê aí, que vão desde, enfim, parceria com o próprio Estado para buscar mais vagas, parceria com rede privada, a prefeitura fazer um chamamento para disponibilizar vagas para isso. Só que para isso precisa de um diagnóstico e força de vontade, né? A prefeitura precisa, de fato, entender quais são as maiores demandas, onde está mais tempo as pessoas, onde elas estão há mais tempo aí sofrendo com essa demora,
e colocar em prática um plano de ação mesmo. Focar na saúde e falar, gente, a saúde de Bragança está com problema e a gente vai resolver. Falta isso. A secretária de Saúde, a Carmen Guariente, ela tem ficado muito ausente do município, tem ido muito a viagens em Brasília, viagem em Belo Horizonte, Santos, São Paulo, e... Eu acho que eu nunca vi. Nunca viu aqui? Nunca vi. E ela tem ela é uma enfermeira de formação, mas ela tem uma participação no conselho, o COSEMS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde em todo o estado de São Paulo, e ela é muito aquela que quer estar dando palestras para resolver a questão do SUS nacional, que o SUS é muito importante, que eu também acho que é, mas ela ganha R$19.000 para cuidar da nossa área de saúde, né, Basílio? Saúde da cidade, né? Gerir a saúde da cidade, né? Exatamente. Ela ainda não conseguiu conhecer as unidades de saúde de Bragança todas. É lastimável, né? Porque a gente já está terminando aí o primeiro ano da administração com uma saúde que, infelizmente, tem um prognóstico de cada vez ficar pior. É absurdo isso. Como é que você vê o prefeito inaugurar posto de saúde da Penha e não está funcionando? Cláudio, na verdade, eu passo sempre lá, caminho para ir para o Bom Retiro e tal. E primeiro aquele posto de saúde, eu não sei como é que vai funcionar o acesso daquilo quando funcionar, porque a rua de trás, onde dá para estacionar, não tem acesso nenhum, não tem acessibilidade nenhuma, vai ser um caos. Mas é um tapa na cara da população, que vê aquilo ali fechado, que vê aquela estrutura sem atender, aquela região da zona rural, que seria muito beneficiada com isso, carente de atendimento, muitas pessoas têm que se deslocar ali para o posto da vila, que também não tem acesso, pessoal da zona rural. Então, se você pegar vou de transporte público, para você chegar é um caos. Você vai perder praticamente mais da metade do dia só de deslocamento para tentar acessar o posto de saúde. Então, é um tapa na cara, né? Do mesmo jeito, aquele prédio lá de centro de saúde do idoso, da criança e da mulher. Da criança e da mulher. Que, enfim, na época que nós éramos vereadores, fizeram aquele primeiro empréstimo para isso, já se vão lá quantos e quantos anos, e aquilo agora que terminou, mas não saiu do papel, poderia estar dando um apoio principalmente para a saúde da mulher, que você acaba tendo um centro de especialidade disso, você acaba também tirando um pouco do que está sobrecarregado das estruturas que são divididas pela cidade, né? Então concentra lá esse atendimento, consegue fazer um atendimento mais efetivo, e é um tapa na cara da população, ver que tudo isso está ali pronto, só que não funciona. Bom, falar em trabalho, como eu anuncio que você também é advogado, a pessoa tem te perguntado sobre o julgamento do IPTU, como é que fica essa coisa? Sempre, sempre. Muita pergunta e, enfim... Eu acho que em novembro agora deve haver o julgamento do Tribunal de Justiça. A expectativa é que a gente tenha alguma resposta disso aí ainda dentro desse ano, para pelo menos ter clareza para o ano que vem, né? Acho que Bragança já está perdendo muito por tudo isso, e se isso se prolongar para o próximo ano, a cidade vai enfrentar um problema maior ainda, porque, enfim, com as regras que tiveram esse ano e tal, foi problemático. Mas pelo menos tinha a regra do jogo. Agora a gente nem sabe como fica o ano que vem. Se o ano que vem, enfim, se não julgar isso até esse ano, ninguém faz ideia de como vai ficar. Exatamente. Você que acompanha a gente agora, eu estou conversando com Basílio Zecchini, batendo um papo sobre os principais assuntos de Bragança Paulista. E sobre o IPTU, há uma expectativa de que mês que vem a ADIM relacionada, uma do Procurador-Geral de Justiça e a outra do Partido União Brasil, acho que eles vão fazer ali o julgamento de ambas. São processos conectos, né? Isso. E a gente espera que o Tribunal de Justiça dê a sua palavra, porque se o Tribunal de Justiça falar, essa situação da lei de Bragança Paulista, que perdeu a validade, ela passa a valer, porque já foi dado o parecer contra o processo aberto pelo União Brasil. Se os desembargadores seguirem essa linha, então a lei de Bragança, que foi aprovada pelos vereadores, passa a valer, e aí o prefeito vai ter que imediatamente cumpri-la, não é? Isso, e até para uniformizar, porque tem muita ação individual, que pessoas, enfim, tiveram um resultado favorável em Bragança e estão mantendo o resultado favorável no TJ, tem gente que teve resultado favorável em Bragança e está tendo um revés no TJ, enfim, é importante haver essa uniformização de entendimento para a gente saber para onde seguir. Está numa insegurança jurídica muito grande, né? E todo mundo, falei assim, vamos ficar de plantão para a gente saber
A hora que for julgar, a gente dá essa notícia, porque tá uma ansiedade. Eu estou num grupo ali do pessoal do IPTU, que eu vou te falar, uma ansiedade ali. Mas porque isso afeta tudo, afeta o bolso das pessoas, o pagamento disso, mercado imobiliário de forma geral, enfim, questão de taxação de impostos, questão de custos com escritura, enfim, o impacto disso é muito grande, né? Mobilidade urbana. Você já passou ali no acesso do Parque dos Estados, na mudança que fizeram lá, disse que a prefeitura pediu para o DR, fizeram uma mudança, agora você não entra direto, você vai lá na frente, vai... E eu recebi uns vídeos, mas pensa num congestionamento. Chegou a passar por lá, não? Eu não passei, vi esses vídeos também, e na realidade parece que quiseram meio que dar uma coisa meio tabajara ali. Fazer um paliativo. Mas assim, eu até conversei com o pessoal que entende da área, e essa proposta, esse formato de retorno que propuseram, ele é um formato viável, é interessante, mas que precisa ser implantado com uma série de outras medidas. Então não é simplesmente fazer o que eles fizeram ali e largar. Então precisava ter um estudo sobre uma série de outras situações que influenciam naquilo para aquilo funcionar. Eu estou querendo dar um pouco mais de tempo pelo seguinte, porque uma das coisas que influencia é o hábito da população. A gente está com um hábito ali, quando alguém vem e impõe para você um negócio, não pode mais entrar à esquerda, tem que ir lá, a pessoa ainda vai tentar se adaptar, mas a primeira vista não deu muito certo, não. Então, até comentei com uma pessoa que é técnica nisso, e ele falou, espero que o DR não tenha finalizado isso ainda, que tenha tá faltando alguma coisas que vão sair ali para completar isso, porque tem potencial de ser, pelo menos, não resolver o trânsito, mas de dar uma amenizada. A gente sabe que ali só vai resolver com viaduto, né? Na realidade, assim, é aquela promessa que a gente já vê há quantos e quantos anos ser feita, de que vai duplicar, vai ter viaduto, vai ter passarela para pedestres, enfim, que vai ter mais segurança e mobilidade, só que não sai do papel. Infelizmente, a população é constantemente enganada e colocada aí com falsa esperança. Informação, gente, é o seguinte, às vezes as pessoas, não, é só fazer um viaduto. Esse viaduto, ele está programado na duplicação, custa 40 milhões de reais. Se você observar toda a duplicação entre o posto Tasca até a cidade de Socorro, com desapropriação, com obras, 4 lotes que foi, dá 450 milhões de reais. Naquela época foi vencido por 390 milhões. Agora, com uma simples correção da situação que não se efetivou, seria 450 milhões. É quase R$500 milhão para fazer a obra. Porém, ela já deveria ter sido feita. E agora a gente perdeu uma grande oportunidade de entrar nessa concessão da Mogiana lá. Foi excluída do Foi excluída, Bragança ficou de fora, Circuito das Águas ficou de fora. Infelizmente, nós perdemos a oportunidade. E se não houver realmente uma união de forças, a gente vai ficar mais uns 10 anos sem essa rodovia, né, Basílio? E é o que eu falo, Cláudio. Eu acho que às vezes as pessoas falam, você critica e tal, mas não é nenhuma crítica. Mas é a necessidade da gente planejar melhor as ações e o que é feito pela administração pública. Quando a gente cobra, não é para, enfim, questionar A ou B, mas isso é resultado de uma falta de planejamento de décadas de administrações que passaram. Bragança tinha que ter, quando expandiu para a Zona Norte, ter feito uma via marginal ali do lado, ter estabelecido que os bairros iam ter conexão independente da rodovia. O pior problema ali é que a cidade foi vendo a cidade expandir e jogando o trânsito para dentro de uma estrada. E não fez a parte dela, que era fazer uma via marginal, fazer avenidas, conectar bairros, enfim, fazer medidas que deveriam ter sido feitas. Então, reitero, não é criticar as coisas, mas se a gente não alerta, se a gente não vê que as coisas não forem feitas quando deve, pede oportunidade hoje para você fazer uma marginal ali, é praticamente impensável. Enfim, construção, tudo que existe, né, depois que os bairros estão prontos. Então precisa desse planejamento. Exatamente, eu concordo com você que ali nós criamos um monstro e já está, se você pegar entre a entrada do Parque dos Estados até lá, onde entra para Santa Terezinha, para Arcuri, para a Escola Viverde, e ainda tem agora aquele acesso para o Enedina Cortez, meu amigo, ali está praticamente impossível de resolver se não for com a duplicação. Exato. Né? Enfim.
Meu amigo, muito obrigado. A gente Eu que espera agradeço. você voltar semana que vem aqui. Até lá. Obrigado, Cláudio. Valeu, pessoal. Esse é o Basílio Zecchini, e aqui é o nosso convidado especial às quartas-feiras para bater um papo sobre o dia a dia de Bragança Paulista. Amanhã nós teremos aqui o Lincoln Xavier, quando for na sexta-feira o Bruno Leme e na semana que vem estreia o presidente da OAB, o Gustavo Rizzi, vai estar com a gente também nesse horário. A participação dele será na terça-feira.